precisa sair para pregar a palavra. Neste momento não. Ele chama Jeremias e fala: Jeremias, levanta, sai de onde você está e vai à casa do oleiro, porque eu quero falar com você. E aí que está o segredo. Para nós sermos um vaso, para nós fazermos a vontade de Deus e não a nossa vontade, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Levanta-te, vai à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá irei fazer você ouvir as minhas palavras. O ser humano, ele tem dificuldade de ouvir. O ser humano gosta muito de falar. Há pessoas que falam mais de 3.000 palavras. O homem, por exemplo, ele fala mais de 3.000 palavras por dia. Há alguns vasos que falam mais de 3.000 palavras. Tem mulheres que falam, na lógica, 7.000 palavras por dia. Tem mulheres que falam um pouco mais, mas tem mulheres que falam menos, e tem alguns vasos que falam mais do que mulheres. Tem vasos que falam mais 100 palavras, 200 palavras em menos de minuto. E eu fiquei olhando e digo: meu Deus, mas como é que pode isso? É esperto em falar. Ele não dá tempo de você responder. Ele vai falando, e você fica numa situação muito difícil. E o ser humano tem dificuldade de ouvir. E a Bíblia nos fala em Provérbios, capítulo de número 21, capítulo de número 21, versículo de número 23. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias da alma. Aleluia. Aquele que é tardio em falar, como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 5, versículo 1 e versículo 2, ele está dizendo: seja tardio em falar, que as suas palavras venham ser palavras, poucas palavras, mas que você venha, olha só, versículo 1, versículo 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma na presença de Deus. Seja tardio a tua palavra. O ser humano, ele tem aquela necessidade de falar e não ouvir. Se você tem essa dificuldade, eu quero aqui, como teu pastor, como ministro do Senhor, falar para você dentro da palavra de Deus. Fale menos e ouça mais. Não se precipite em falar. Há momentos da nossa vida que nós precisamos ouvir. Há pessoas que gostam muito de falar, mas não gostam de ouvir. E se você não gosta de ouvir, você não pode levantar-se para falar. Olha para o teu irmão e diga para ele: se você não gosta de ouvir, você não pode levantar para falar. Aleluias. Seja tardio em falar. Jeremias, ele ouve do Senhor isso. Ele fala: Jeremias, eu não quero que você fale. Eu quero que você venha à casa do oleiro, que no momento certo eu vou falar com você. No momento certo eu vou falar, e você precisa estar atento para ouvir a minha voz. Aleluia. Um vaso nas mãos do Senhor, ele não faz o querer próprio. Ele não pode fazer a sua própria vontade, mas eles têm que estar à disposição de Deus, à disposição do oleiro principal, para fazer a vontade dele. E para ele fazer a vontade de Deus, para você fazer a vontade de Deus, para que eu venha fazer a vontade de Deus, para que a igreja do Senhor venha fazer a vontade de Deus, nós precisamos ouvir a voz, ouvir o querer, ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. No versículo 3, Jeremias diz:
e descia à casa do oleiro. Jeremias, ele obedece à voz do Senhor. Jeremias se levanta. Jeremias, ele não vai para ministrar. Ele vai à casa do oleiro. E ele ali agora está esperando, na expectativa de ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes, o Senhor, talvez, ele não vai levantar alguém para falar diretamente a você, mas por meio de vidas, por meio de situações, o Senhor está falando ao teu coração. E você precisa estar atento. É momento de observar. É momento de fechar a boca. É momento de abrir, deixar a sua audição preparada para ouvir a voz de Deus. Jeremias desceu à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro que estava trabalhando, estava fazendo um vaso, estava fazendo uma obra. Olha para o teu irmão, diga para ele: você foi chamado para fazer uma obra. Você foi chamado para que venha desenvolver outros vasos. Olha para o teu irmão, diga para ele: você foi chamado e você é um oleiro de Deus para fazer vaso. O Senhor ministrou isso ao meu coração e eu achei interessante, porque nós estamos ligados na videira para dar frutos. Aleluia. E Deus nos chama e fala: você é um vaso meu. Aleluia. E vaso tem que gerar vaso. Aleluia. Aleluia. Você tem que estar adestrado, você tem que ter o domínio de gerar vasos. Aleluia. Aleluia. Deus vai te dar uma destreza, uma sabedoria, uma graça para você sentar naquela roda e ir para a olaria, para você começar a lapidar vasos aí. Há muito vaso quebrado em Monteverno, há muito vaso despedaçado nos Estados Unidos da América, há muito vaso em Poços de Caldas, há muito vaso em Governador Valadares, esperando você pegar o telefone no Rio de Janeiro, ligar e falar: olha, eu sou um vaso nas mãos do meu Deus, e eu estou aqui para te dizer que Ele pode, através da minha vida, te lapidar, através da minha vida, ser uma bênção na tua vida. Amém. Glória a Deus. Eu fui chamado para fazer vasos. E se vaso aparecer quebrado diante de você, você vai levar ele, você vai instruir, você vai, com a graça do Senhor, você vai ganhar essa vida para o Senhor, você vai trazer esse vaso para a olaria, e com a graça do Senhor, o Espírito Santo sobre a tua vida, este vaso vai ser lapidado para a glória do Senhor. O oleiro estava fazendo um vaso com as mãos. Como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Às vezes, escuta isso, às vezes há muitas pessoas pensando que estão fazendo algo bom, e às vezes as coisas dão errada. O oleiro estava fazendo o quê? Um vaso. Ele estava concentrado ali naquela roda, ele estava concentrado ali, com o barro nas mãos, fazendo o barro, e o barro quebrou nas mãos do oleiro. E o oleiro, ele não joga o barro fora. O oleiro, ele volta a usar o barro e fazer o vaso. Se você está tentando fazer algo e não está dando certo, não desanima.